Boa tarde a todos. Que a paz do Divino Mestre esteja com cada um de nós nessa tarde de hoje e que Ele nos envolva com as suas vibrações amorosas, nos auxiliando, nos proporcionando um clima de muita paz, de muita harmonia para o nosso aprendizado espiritual. Eu quero agradecer de todo o coração o convite da nossa irmã Eva para mim estar hoje aqui. É muito gratificante essa oportunidade, é muito bom a gente poder ter esse intercâmbio entre as casas, né? A gente também fica muito feliz quando recebe a nossa irmã lá na nossa casa e de outras sociedades também que vão nos visitar lá, compartilhar com nós, levando a sua mensagem. Então eu fico muito agradecido por poder estar aqui. E quero agradecer a nossa irmã também pelo tema sugerido, porque com certeza a espiritualidade, quando nos sugere o tema, é porque aquele que vai falar é o que mais precisa trabalhar em si esse aprendizado espiritual. Porque muitas vezes nós pensamos que nós já conseguimos realizar essas atitudes tão nobres, esse gesto tão grandioso perante a lei divina que é o perdão. E como eu digo assim, de repente a gente se depara ainda faltando com a indulgência, com a benevolência, com a caridade, porque quando Jesus falava da caridade, ele nos falava muito do perdão. E então a gente precisa estudar o Evangelho para a gente saber o que é o perdão. Porque falar em perdão é muito simples, é muito fácil dizer eu perdoo. Mas quando a gente vai analisar profundamente, na luz da doutrina espírita, do Evangelho de Jesus, dos exemplos de Jesus, a gente vê que a gente ainda está bem longe, né, de ter essa capacidade de perdoar. Por mais que a gente estamos nos esforçando, mas ainda falta em nós a capacidade. Porque essa capacidade é uma virtude que a gente vai cultivando dentro de nós. É a humildade e a simplicidade. Enquanto nós não tivermos cultivado em nós a humildade e a simplicidade, de forma nenhuma nós vamos conseguir perdoar. Porque aonde falta a humildade e a simplicidade, o orgulho e o egoísmo ainda predominam. E o orgulhoso jamais vai conseguir perdoar. Pode falar. Muitas vezes, como a gente vê as pessoas dizer assim, eu perdoo, mas eu não quero nunca mais me encontrar com essa pessoa, eu não quero ver mais na minha frente. Será que isso é perdão? Ou é apenas uma forma de poder aparecer diante dos outros que a gente está perdoando? Então, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 10, ele nos inicia essa mensagem falando da pergunta de Pedro para Jesus. Quantas vezes eu devo perdoar o meu próximo quando errar contra mim? Até 7 vezes. E aí a gente vê Jesus com toda aquela amorosidade, com aquela simplicidade, ele diz, Pedro, eu não te digo 7 vezes, mas 70 vezes 7. Isso então é uma vida toda, né? E depois mais adiante ele diz, perdoar incessantemente quantas vezes for ofendido. E quanto maior for a ofensa e a gente conseguir perdoar, maior é o nosso mérito. Mas a gente sabe que nós estamos num mundo de prova, de expiação, ainda onde somos espíritos ainda imperfeitos. Todos nós que estamos na face da Terra temos as nossas imperfeições. Uns num grau maior, outros num grau menor, porque já caminharam um pouquinho mais depressa rumo ao progresso, à evolução, à conquista das virtudes, mas estamos todos nós no mesmo barco e Jesus está no leme desse barco. Por isso nós não afundamos. Nós podemos tropeçar, mas caímos, mas levantamos porque Ele nos alcança a mão. Então é importante a gente ter essa certeza que nós vamos, no decorrer da nossa caminhada, da nossa evolução, nós vamos conseguir entender o perdão e vamos conseguir praticar esse perdão. Por quê?
porque o propósito de Deus para cada um dos seus filhos é chegar à perfeição, que é suscetível ao Espírito criado por Ele. Então, mais hoje ou mais amanhã nós vamos conseguir perdoar. Quanto mais cedo nós conseguimos, melhor é para nós. E eu trouxe aqui outras obras que a gente pesquisou também sobre o perdão, e a gente vai ler algumas partezinhas para a gente poder entender um pouquinho melhor, vai clarear um pouquinho melhor a nossa mente, para nós não ficar naquela que perdão é esquecer. Não há como esquecer uma ofensa, não tem forma de esquecer. Porque tem aquele ditado que diz assim, ó, a criança ou aquele que apanha nunca esquece. O que bateu, esquece, mas aquele que apanha não esquece. Então, ele vem nos explicando ali a forma que a gente pode entender o perdão. E para que a gente consiga conversar um pouquinho mais à luz desses conhecimentos, e é como eu digo para vocês assim, eu com certeza sou mais necessitado de trabalhar esse meu sentimento, porque talvez ainda em mim o instinto ainda fala mais alto, porque todos nós no início da nossa caminhada nós só tínhamos instinto, né? Aquele instinto de conservação, de proteção, né? Da gente de sobrevivência. E quando a gente vai trabalhando, vai depurando, vai evoluindo, a gente vai transformando esse instinto em sensações, sentimentos, e nos diz aqui no Evangelho que o sentimento é o ponto delicado do amor. Quando nós começamos a trabalhar o sentimento, nós começamos a trabalhar o amor dentro de nós. Mas esse amor que fala aqui no Evangelho não é esse amor que a gente pronuncia, né? Mas é aquele amor verdadeiro, aquele que Jesus exemplificou, que Bezerra de Menezes exemplificou, Chico Xavier, Madre Teresa, né? Então, tantas outras pessoas que conviveram conosco na face da Terra, em outros estados, isso não importa onde, mas aqui no planeta Terra, eles nos deram esse exemplo de abnegação, de devotamento, né? Isso é perdão. O Chico, todo mundo já sabe daquela história do Chico, quando ele saiu angariar alimento, auxílio para os pobres, né? Que ele chegou na casa de uma madame e falou para ela assim, olha minha irmã, eu estou aqui pedindo um auxílio para as pessoas carentes, né? Que estão precisando de alguma coisa. Ela cuspiu no rosto dele. E ele limpou o rosto e disse, minha irmã, esse foi para mim. E para os pobres, o que a senhora tem para dar? Então veja a humildade do Chico, né? No momento ele já perdoou ela, com aquela doçura que ele falou, que ele respondeu para ela, aquilo já foi um sentimento de perdão. Isso é para mim que a senhora deu, agora para os pobres o que a senhora tem? Então é dessa forma, trabalhando, mas para isso a gente vai reencarnar muitas vezes aí, nós não vamos perder a esperança, que todos nós vamos chegar a esse patamar de Divaldo, de Chico, de Madre Teresa, de Bezerra, de Menezes, que também foi um médico que trabalhou a vida toda em prol dos seus irmãos. E isso a gente vai devagarzinho desenvolvendo essa capacidade. É muito lindo o trabalho social que eles estão fazendo aqui, já é um começo. Quando a gente está começando a caminhar nesse patamar, a gente está conseguindo angariar a força da espiritualidade para a gente conquistar aquilo que está ainda embrionário dentro de nós, desenvolver essas capacidades. Nós vamos ver aqui nesse livro, Renovando a Atitude, de Francisco do Espírito Santo, Neto, pelo Espírito Amédio. É uma forma muito bonita que ele nos fala da gente poder entender o perdão. Então ele nos fala assim, nosso conceito de perdão tanto pode facilitar quanto ilimitar nossa capacidade de perdoar, por possuirmos crenças negativas de que perdoar é ser apático com os erros alheios, ou mesmo é aceitar de forma passiva tudo o que os outros nos fazem. É que supomos estar perdoando quando aceitamos agressões, abusos, manipulações
desrespeito aos nossos direitos e limites pessoais, como se nada tivesse acontecendo. Perdoar não é apoiar comportamentos que nos tragam dores físicas ou morais. Não é fingir que tudo corre muito bem quando sabemos que tudo em nossa volta está em ruínas. Perdoar não é ser conivente com as condutas inadequadas de parentes e amigos, mas ter compaixão, ou seja, entendimento maior através do amor incondicional. Portanto, é um modo de viver. É isso que o Chico fez, né? O Chico, o amor dele era incondicional. O ser humano muitas vezes confunde o ato de perdoar com a negação dos próprios sentimentos, emoções e anseios, reprimindo mágoas e usando supostamente o perdão como desculpa para fugir da realidade que, se assumida, poderia, como consequência, alterar toda uma vida de relacionamento. Uma das ferramentas básicas para alcançarmos o perdão real é mantermos nós a uma certa distância psíquica da pessoa problema ou das discussões, bem como dos diálogos mentais que giram constantemente no nosso psiquismo, porque estamos engajados emocionalmente nesses envolvimentos neuróticos. Então ali ele continua, mas aqui já deu para nós entender então um pouquinho mais o que é o perdão, né? Nós não precisamos nos ligar com aquelas pessoas problemas, viver a vida daquela pessoa ou querer solucionar os problemas delas. O que cabe a cada um de nós, como ele disse ali, é ter indulgência, benevolência, é a gente fazer as nossas preces, porque a gente sabe que todos nós somos filhos de Deus. Jesus é o responsável por cada um aqui na terra. Ele não é responsável pelos nossos atos, pelas nossas atitudes, de assumir os nossos erros, não. Ele é responsável de nos ajudar a alcançarmos o nosso objetivo. Se nós queremos ajudar as pessoas problemas, nós temos que procurar não entrar na sintonia delas, do problema delas e viver o problema delas psiquicamente. Não, nós podemos fazer a nossa prece e dizer para a espiritualidade assim: olha, agora me ajuda a sair dessa sintonia. Talvez eu sozinho não vou conseguir sair, mas com a ajuda de vocês eu vou conseguir sair dessa sintonia dela e vou emanar energia, pensamento positivo para que ela consiga se reequilibrar. Porque muitas vezes as pessoas se desequilibram de uma forma, a parte psíquica, a parte emocional, a parte moral, que eles não conseguem mais se encontrar, eles não conseguem se achar. E aí a gente muitas vezes quer botar nas nossas costas aquele problema. Nem Jesus fez isso. Jesus, ele procurava ajudar cada um, levar sua orientação, levar sua mensagem, mas ele respeitava o livre-arbítrio. Por quê? Porque ele disse assim, eu não vim para destruir a lei. E qual a lei? A lei de liberdade, a lei de escolha. Então, quando a pessoa se torna adulta e ela fez uma escolha e você vai conversar com ela, olha, dessa forma você vai se dar mal, esse não é o caminho certo, você pegou o caminho largo e espaçoso, vai te levar à perdição e a perdição vai te levar ao sofrimento. E a pessoa diz assim, olha, eu fiz a minha escolha, deixa eu viver minha vida. Isso já disseram para mim uma vez. Um sobrinho que é alcoólatra, e eu fui conversar com ele e disse para ele, olha, meu irmão, eu quero te ajudar. Eu vou orar por você, mas assim, eu vou procurar também em contato contigo, em sintonia contigo. E aí volta e meia eu ligava para ele, onde é que tu tá? Ah, estou em tal lugar. Tá mesmo? Como é que tu chegou em casa hoje? Como é que estava? Tudo bem? E aí ele foi se incomodando com aquilo porque ele não estava conseguindo vencer as influências e a dependência do álcool,
Um dia ele disse assim para mim: olha, tio, vamos fazer um acordo? O senhor deixa eu viver minha vida, tá? Vai ser muito melhor para nós dois, deixa eu viver minha vida. Beleza, tudo bem, não vou te ligar mais. Mas não deixei de fazer as minhas orações por ele. Porque o que acontece? O viciado em droga, o viciado em álcool, em qualquer outras coisa, um desequilíbrio sexual, se a gente aquagir ele é pior. Então, muito mais fácil a gente, de longe, a gente está orando, buscando o auxílio da espiritualidade, o auxílio de Deus, de Jesus, a gente consegue estar mais próximo dele. Então, foi o que eu fiz. Mas hoje eu recebi a notícia que ele foi se internar para poder fazer um tratamento. Com certeza, minhas preces ajudou para que ele se conscientizasse, porque o viciado, ele não admite que ele é viciado. Mas agora ele chegou à conclusão de admitir que ele é viciado e ele se internou para fazer um tratamento. Então quer dizer que, sem entrar em contato com ele, eu, pessoalmente, falar com ele, eu já consegui, eu tenho certeza que eu consegui ajudar. Porque ele aceitou a se internar para poder fazer o tratamento. Então é dessa forma que a gente tem que agir. E a gente tem que cuidar muito também nas redes sociais. Eu até já acabei o meu Facebook, não quero mais Facebook, porque a gente abriu o Facebook, sempre tem um comentário ali que isso vem muitas vezes surpreender a gente, de pessoas que a gente não esperava. E isso então vai criar um atrito. Então é muito melhor a gente manter a nossa prece, a nossa oração pelas pessoas, mas sabendo que quem não sabe usar as redes sociais, ou não tem respeito consigo mesmo, muitas vezes, nos chocam. Porque a pessoa que você ama, é a pessoa que você está procurando ajudar, está procurando auxiliar, e aí você se surpreende com comentários, muitas vezes, desagradáveis. Então, se a pessoa não sabe usar a rede social, é melhor não usar, porque isso compromete, porque as redes sociais, elas foram criadas pela providência divina para que a gente consiga ter a oportunidade de ouvir uma palestra, de conversar com um amigo, de ter uma notícia de um amigo, de mandar nossa notícia, não para como está sendo usado hoje as redes sociais. Então as pessoas estão se comprometendo, né, com a tal de rede social, que é uma coisa que o Chico, uma vez numa mensagem de um amigo espiritual, ele teve isso muito tempo, da época do Pinga Fogo ainda, que ia ter essas oportunidades pelas redes sociais, pela internet, né? Mas lamentavelmente o ser humano ainda não está sabendo usar as redes sociais, né? E é uma ferramenta que poderia nos ajudar muito. Quantos fazem faculdade através das redes sociais, né? Que é uma coisa, é um benefício, não precisa estar se deslocando de casa. Hoje nós temos um estudo da mediunidade através das redes sociais. A gente não precisa estar se deslocando para a sociedade no inverno, ou mesmo, às vezes, a pessoa chega atrasada do serviço. Então, a gente sabendo usar isso aí. Então, temos aqui do nosso amigo José Carlos de Lucas, mais uma partezinha também que vai nos falar do perdão. Muito importante, que eu li e achei importante de trazer para a gente estudar junto isso aqui, né? Então, diz assim: não seria exagero afirmar que a falta de perdão está na raiz de quase todos os problemas. Quando o perdão se ausenta, um nó bem apertado surge em nossa vida, um nó que impede a circulação das energias essenciais ao nosso desenvolvimento material, emocional e espiritual. Perdoar é desfazer o nó que ata, impedindo nossa vida de florescer. Sentimento como ódio, rancor, revolta, mágoa e raiva são como barreiras que impedem a circulação da energia divina em nossa vida. Quem prefere expirar no clima, respirar no clima da eterna discórdia, não é capaz de captar as vibrações que fluem da mente de Deus. Quem se recusa a perdoar vibra em frequência oposta
A mente divina, portanto, não consegue sintonizar as bênçãos espirituais, dando ensejo ao surgimento de variados problemas físico, emocional e espiritual que a prática do perdão teria evitado. Então, meus irmãos, mais uma vez, nós vamos tendo a consciência de que a necessidade de perdoar é muito grande. E não só de perdoar os outros, mas de perdoar nós mesmos, porque muitas vezes nós fizemos uma coisa errada e não nos perdoamos. Nós ficamos o tempo todo matinando até quando nós nos desequilibramos. Porque quando nós estamos desequilibrados mentalmente, nós entramos em sintonia com o espírito que estão agindo e pensando da mesma forma nós. E aquilo vem nos prejudicar. Então nós temos que, se nós erramos, vamos reconhecer o nosso erro, vamos ter humildade de reconhecer os nossos erros, né? E pedir perdão. Se a gente não tiver oportunidade de pedir perdão para aquela pessoa que a gente errou, mas vamos pedir que Deus tire do coração daquela pessoa o ressentimento, o mágoa que ela ficou de mim. Porque aí eu também vou me sentir melhor, porque é uma sintonia. Quando eu ofendo alguém, aquela pessoa vai ficar me emanando sentimento negativo, de raiva, de ódio, né? E muitas vezes ela não tem sossego e nem eu, porque as energias, né, se cruzam. Agora, quando nós estamos trabalhando no bem, quando nós nos perdoamos e vamos trabalhar no bem, não porque eu errei, eu não vou deixar de continuar minha tarefa, a gente consegue unir força da espiritualidade, como diz aqui, entrar com a sintonia divina, né, com a mente de Deus, e aí a gente se fortalece. Eu vou contar uma passagem para vocês, bem rapidinho. Certa vez eu fiz uma palestra lá na Bezerra de Menezes sobre a lei do amor. Mas falei bonito, né? Fui inspirado pela espiritualidade, foi muito boa a palestra, ajudou bastante. E aí, como eu tenho a tarefa de dialogar com os espíritos no trabalho mediúnico, aí veio um através de uma médium e disse assim para mim, quando eu fui dialogar com ele: mas tu tem coragem de falar em amor? Pô, tu acha que eu não te conheço? Eu te acompanho há muito tempo. Como que tu te atreve a falar de amor? Olha o que tu me fez, eu estou aqui, tu me mutilou os 2 braços. E agora tu vem falar de amor. Eu digo: ah, meu irmão, se você soubesse o quanto eu me arrependo disso, já me arrependi, por isso Deus me deu a oportunidade de estar aqui para me redimir através do trabalho do bem, trazendo o amor, a lei do amor, que é a lei divina, falando disso. Digo: quanto tempo tu me acompanha? Há muito tempo que eu te acompanho. Digo: por acaso você viu mutilar alguém? Você viu maltratar alguém? Bater em alguém? Não, isso eu não vi. Digo: pois então, meu irmão, eu já me arrependi. Deus me deu uma chance. Sabe por que tu tá sem os teus 2 braços ainda? Por quê? Porque você não me perdoou. No momento que você entender que você também é algoz, que você também me feriu em vidas passadas, senão eu não teria te ferido, porque a causa de lei e efeito, ação e reação, digo, tu teria já com teus 2 braços, é porque você não se desligou daquele corpo ainda, porque o ódio não deixou. Vamos fazer um teste para te ver? Digo: pensa em Jesus agora. Eu vou pensar em Jesus, vou fazer uma prece por você. Quando eu terminar a prece, você vai se olhar, você vai estar com teus 2 braços. Aí ele também, com certeza, ele estava precisando, ele pensou em Jesus. Eu fiz uma prece, pedi, né, que ele pudesse ser desligado daquele ressentimento que ele trazia com ele, porque Jesus já dizia: não existe espírito mau, existe ignorante, né? Conversei com Jesus, assim como ele disse aos seus algozes: perdoa-lhe, Pai, porque eles não sabem o que faz. Da mesma forma diz agora, intercede junto ao Pai maior por ele. Quando terminei minha prece, ele deu um sorriso, e daí começou a chorar e disse assim: é verdade, meu irmão, eu estou com meus 2 braços. E quantos séculos eu estou aqui dizendo, porque isso faz muito tempo que eu estou sem os meus 2 braços. Agora eu vi que eu estava preso ainda a esse ressentimento. Então é isso que eu digo para vocês, meus irmãos. Não vamos nos prender a ressentimento. Se erramos, vamos pedir perdão. Se não conseguir pedir perdão para a pessoa, mas peça que Jesus interceda junto ao Pai Maior para que aquela pessoa consiga te perdoar, para ela ser feliz. E é isso que acontece. E quando nós nos devotamos a trabalhar no bem, aqueles que nós ferimos em vidas passadas, é aquela palavra de Jesus: uma pitadinha de amor cobre a montanha de pecado.
eu já estava refazendo meu erro com ele, através do trabalho do bem, mesmo que não fosse com ele, mas com outras pessoas. Então Deus não permite que eles nos atrapalhem, que eles interfiram na nossa vida ou nos prejudicam. Eles até podem nos atrapalhar um pouquinho, porque é importante que eles se aproximem de nós, porque se ele não se aproximasse de mim naquele momento, nós não teríamos feito a nossa reconciliação. E para terminar a história, depois ele chorou muito, pediu que se podia me dar um abraço. Eu digo, sem dúvida nenhuma, digo, um abraço de coração, e eu tenho certeza que ele saiu feliz e eu fiquei mais feliz ainda. Então é isso, meus irmãos, para que a gente possa ser feliz, nós não podemos guardar mágoa e ressentimento em nossos corações, porque é como diz aqui a mensagem do José de Lucas, ele cria um nó, e esse nó vai impedir a circulação das energias divinas dentro de nós, porque quando Jesus disse, quando levar a tua oferenda junto ao altar, e lembrar que alguém tem alguma coisa contra ti, primeiro vai e te reconcilia, depois você vem trazer a tua oferenda. O que ele quis dizer? Quando você lembrar de fazer uma prece, pedir a Deus o auxílio, o perdão, perdoe primeiro, porque essa prece tem que vir de um coração sem mágoa e sem ressentimento. Então vocês vejam que até para ser atendida a nossas preces, nós precisamos estar em paz com nós mesmos, precisamos estar com o nosso coração limpo, sem mágoa, sem ressentimento, porque a mágoa e o ressentimento nos afasta de Deus. Vocês acreditem ou não, mas é uma verdade, porque quando a gente está com raiva, está com ódio, a gente não consegue fazer uma prece que saia do nosso redor, parece que a nossa prece fica só ali, porque não conseguimos ligar com Deus, com Jesus. Então o importante é isso, meus irmãos, enquanto nós estiver com mágoa, com ódio, com ressentimento no coração, nós nunca vamos ser felizes, porque nós temos dentro de nós algo que se torna escuro. Olha só, o Chico, acho que todos vocês já ouviram falar do Chico, né? Isso é uma história que todo mundo conta, mas é bom a gente lembrar, porque às vezes tem pessoas que não ouviram essa história ainda. O Chico, com todo aquele amor que ele tinha no coração, com toda aquela seriedade, aconchego que ele tinha para com todas as pessoas, que ele perdoava, ele tinha um cachorrinho que ele gostava muito daquele cachorrinho, mas muito mesmo. Ele tratava aquele cachorrinho como trata um ser humano, com todo carinho, e o cachorrinho adoeceu, era muito velhinho. E aí ele chegava do trabalho dele, porque ele trabalhava como funcionário, né, público, e ele, quando chegava, ele ia lá para a sociedade dele, ele ficava lá até às vezes 5 horas da manhã, 3 horas da manhã, trabalhando, psicografando, né, e atendendo. E ele chegava em casa e ele ia tratar aquele cachorrinho. Ele não ia dormir sem primeiro ir lá ver o cachorrinho, dar comida, né, tudo. E um dia a irmã dele falou para uma amiga que eu estava com dó do Chico, porque o Chico estava se judiando, ele estava magrinho, porque ele não dormia mais. E ele chegava de madrugada e ia cuidar daquele cachorro. E a amiga disse assim, quer saber de uma coisa? Eu vou ajudar o Chico. Eu vou matar esse cachorrinho dele, porque ele não vai sobreviver mais, ele está muito velhinho. Pegou e matou o cachorro. Quando o Chico chegou de madrugada, foi procurar o cachorrinho, não achou. Aí falou com a irmã, ela disse assim, não, olha, fulano veio aqui e matou, porque disse que tu estava sofrendo muito, o cachorro não ia se curar mesmo, está muito velho, para te parar de sofrer. E o Chico ficou com aquela raiva, sabe? Com aquele ódio, porque ele queria bem aquele cachorrinho, ele não queria que acontecesse aquilo. E aquilo foi passando, e o Chico com aquela mágoa. Um dia o Emmanuel chegou para ele e disse assim, Chico, está muito difícil a situação. Nós não temos conseguido fazer uma psicografia ou trabalhar direito contigo, porque tu tem uma nuvem muito negra no teu peito que está atrapalhando, dificultando para nós o trabalho. Ah, mas o que eu devo de fazer? Chico, eu tenho uma receita para ti. Você procura descobrir essa pessoa que matou o teu cachorro e manda saber o que ela mais gostaria de ganhar, qual o presente que ia deixar ela feliz. Aí a irmã dele foi lá e falou, ela disse assim, eu queria uma máquina de costura, mas é muito caro, eu não posso comprar. Aí o Emmanuel depois voltou e disse para ele, daí Chico, ela quer uma máquina de costura, mas eu não tenho condições de comprar, não sei o quê. E eu não vou fazer isso, porque quem errou comigo foi ela. Chico, a receita não é minha, a receita é de Jesus. Ah, não, se é de Jesus, então eu vou fazer isso. Aí o Chico foi e comprou
uma máquina lá para pagar não sei em quantas encarnações, né? Porque ele ganhava pouquinho. Aí quando o Chico foi levar essa máquina, entregou o presente para ela, dessa mulher, quando veio e abraçou o Chico, saiu uma luz tão grande que eliminou aquela nuvem ali, porque o Chico também se sentiu feliz com aquele abraço e o perdão foi então assim, imediato, né? Então aí vocês vejam como é o efeito do ódio, da mágoa e do ressentimento, né? Ele estava atrapalhando o trabalho da espiritualidade e assim acontece com nós. Então por isso a gente tem que se perdoar, mas procurar a fazer uma limpeza fluídica em nós. Não entrar, como diz aqui o nosso irmão Francisco, não entrar em sintonia com aquele ódio, com aquela raiva. Se souber que alguém está com raiva de você, faça prece, mas não fica naquela sintonia com ele. Fez a tua prece, esquece. Ele também vai esquecer. É dessa forma que ele vai esquecer, porque vai eliminar aquele ódio do coração dele. É como eu digo, para esquecer tem que dar uma amnésia, né? Isso é difícil. Mas é quando lembrar sem ódio e sem mágoa. Coitado, certo? Estava com problema, né? Errou, mas o erro é humano, todos nós aqui erramos. O único que não errou foi Jesus e ainda foi crucificado, né? E ele ainda disse: perdoa-lhe, Pai, porque não sabe o que faz. Então só quem erra, quem erra porque não sabe o que está fazendo, muitas vezes não tem consciência do que está fazendo. E se tem consciência, muitas vezes a sua consciência ainda não falou diretamente com ele. Então é um trabalho que nós temos que fazer com muito amor, com muito carinho, por nós mesmos. Porque quando nós perdoamos os outros, nós estamos fazendo por nós, não é pelos outros, é por nós mesmos. Porque quem sofre é aquele que não perdoa, aquele que guarda mágoa, ódio, ressentimento. E além de tudo, o ódio, a mágoa, o ressentimento, ele cria enfermidade em nós. Ele pode criar o câncer, ele pode criar uma gastrite, uma úlcera, ele pode criar um problema no fígado, né? Qualquer órgão do nosso corpo, onde estiver mais fragilizado, é ali que ele vai se alojar e criar problema. Porque muitas pessoas dizem: mas como é que o fulano tem câncer? Uma pessoa que, né, não fez um mal lá, mas não sabe quanto ódio, quanto amargo ele guardou, que veio lá no corpo perispiritual e veio refletir no corpo físico agora, para que ele possa trabalhar o seu sentimento e se melhorar. Então esse é o trabalho da dor. Não é que a dor, o sofrimento seja um castigo de Deus, não. É uma forma dele nos chamar atenção. Ó, Cleo, tu está com câncer porque tu tem ainda dentro do teu coração, do teu corpo fluídico, tu tem algo que você precisa eliminar daí. No momento que você curar o corpo espiritual, o corpo físico está são. É aquilo que disse Jesus: mente sadia, corpo são. Então a gente tem que trabalhar esse nosso sentimento, trabalhar o nosso instinto ainda, porque, como eu estava dizendo, eu me reconheço que eu ainda tenho grande parte do meu instinto animalizado ainda. Tenho. E eu preciso trabalhar isso. E isso me prejudica. Mas eu não posso desistir de estudar o Evangelho, de transmitir a mensagem, porque eu ainda tenho esse defeito, porque Jesus já dizia: não espereis ficar santo para depois trabalhar na minha vinha. É nesse trabalho que você vai se aprimorar. Então eu tenho essa esperança, que mais hoje ou mais amanhã eu vou tomar esse leão. Eu vou ainda conseguir transformar esse instinto em sentimento. E o sentimento é o ponto delicado do amor, como eu falei antes. Eu estou trabalhando para que o amor possa crescer. É aquela parábola do semeador, né? A gente sabe que muitas vezes a semente divina está em nosso coração e a gente tem um pouquinho de pedra, tem espinho, tem muitos inso ainda. Mas não esquecemos que nós não estamos só nessa luta. Jesus, ele está sempre conosco e se esforçando para nos ajudar. Vai depender de cada um de nós fazer a nossa parte, né, de nós nos esforçar, porque é quando a gente sai assim fazer uma corrida. Aquele que correr mais rápido, ele vai chegar primeiro, mas vai depender da sua resistência. Então, nem sempre o correr é vantagem, mas é devagar e sempre. Não ter pressa, porque Deus, ele não tem pressa de abrir os nossos olhos. Ele quer que no momento que os nossos olhos espirituais sejam abertos, não fechem mais. É conhecer a verdade e ela nos libertar. Então, que Jesus nos abençoe. Eu agradeço de todo o coração, mais uma vez, a nossa irmã pelo convite.
estarei sempre pronto para estar aqui atendendo esse convite quando surgir oportunidade, porque eu tenho um amor, um carinho muito especial por essa casa, por esse público. Espero que Jesus nos abençoe para que todos nós sejamos vitoriosos e que conseguimos perdoar, porque quando nós conseguirmos perdoar, nós vamos lembrar de que primeiro nós precisamos perdoar para que Deus possa olhar por nós e dizer, olha, você fez por onde merecer. Que Jesus nos abençoe, que a paz do Divino Mestre esteja sempre com nós, nos dando força, coragem e ânimo para que nós possamos enfrentar as dificuldades que vão surgir em nosso caminho, e elas vêm, porque Jesus dizia, no mundo vós tereis a tribulação, mas que as atribulações não nos tirem do trilho, mas que a gente consiga devagar e sempre. Muita paz e luz para todos.